Olá, o programa OAB Nacional começa agora, trazendo as principais notícias da Ordem dos Advogados do Brasil. OAB emite nota de repúdio por quebra de sigilo bancário de escritório de advocacia. Conselho Federal questiona a suspensão de liminar que autoriza o destaque de honorários em precatórios da União. Superior Tribunal de Justiça decide por obediência estrita a honorários entre 10% e 20%. E você vai ver também, OAB integra grupo de trabalho no Conselho Nacional de Justiça para padronização em ações sobre benefícios previdenciários por incapacidade. Esses são os nossos destaques. O programa OAB Nacional está começando. O sistema OAB se reuniu no último dia 20 para a realização do primeiro Colégios de Presidentes de Seccionais dessa gestão. O encontro aconteceu em Brasília. Os 27 dirigentes de seccionais e a diretoria do Conselho Federal da OAB, que participaram do primeiro Colégio de Presidentes da atual gestão da entidade, discutiram pautas como aspectos do exercício profissional de advogadas e advogados, tabela de honorários advocatícios, exame de ordem e ações de comunicação do sistema OAB. Os trabalhos foram conduzidos pelo presidente nacional da OAB, Felipe Santa Cruz, que definiu o encontro como um espaço de debate franco e leal, com divergências que buscam o fortalecimento conjunto do sistema OAB e da democracia brasileira. O Conselho Federal emitiu nota repudiando a decisão da Justiça de quebrar o sigilo bancário e fiscal do escritório do advogado Antônio Cláudio Maris. Para a entidade, a medida viola as prerrogativas da classe e o sigilo entre advogado e cliente. A OAB promete tomar providências caso a quebra do sigilo seja confirmada. A OAB Nacional e a Seccional do Distrito Federal emitiram nota de repúdio após divulgação pela imprensa de que o escritório do advogado criminalista Antônio Cláudio Maris teve o sigilo bancário quebrado pela Justiça em investigação relacionada ao ex-presidente da República, Michel Temer, cliente de Maris. O pedido de afastamento de sigilo foi feito pelo Ministério Público Federal para o período de julho de 2016 a novembro de 2018. Na nota, a Ordem dos Advogados do Brasil manifesta profundo repúdio pela decisão, já que o segredo profissional e as prerrogativas da classe são salvaguardas da garantia constitucional da ampla defesa. Segundo a OAB, os honorários advocatícios são parte fundamental da relação cliente-advogado e, por isso, estão protegidos pelo sigilo da profissão. E as pessoas têm que entender que não são vantagens para os advogados, mas não. São uma forma de garantir que o jurisdicionado seja bem representado dentro do judiciário. Diz ainda que qualquer investigação que viole essa prerrogativa ofende não só a intimidade dos profissionais envolvidos, mas também o próprio direito de defesa e a democracia. A inviolabilidade é uma consequência disso. A inviolabilidade do escritório de advocacia serve, primeiro, para garantir o sigilo da comunicação advogado-cliente, né? E isso engloba vários braços. Um deles é a questão da inviolabilidade bancária, fiscal de um escritório de advocacia, né? É exatamente para proteger o cliente, é exatamente para proteger a sociedade. É absoluta? Não, como nenhum direito, nenhuma garantia é absoluta. Agora, existem critérios que devem ser obedecidos para que possa haver essa quebra. A entidade finaliza a nota afirmando que pedirá informações acerca da notícia e, caso confirmado o fato, tomará severas providências em todos os âmbitos cabíveis, dada a gravidade dos fatos. A nova diretoria da OAB de Santa Catarina foi empossada. A seccional será comandada no triênio 2019-2021 pelo advogado Rafael Orne como presidente, Maurício Alessandro Vous como vice, Eduardo de Melo e Souza no cargo de secretário-geral, Luciane Regina Mortari Zecchini como secretária-geral adjunta e Juliano Mandelli Moreira como tesoureiro. Na solenidade, o presidente nacional, Felipe Santa Cruz, reafirmou o posicionamento da entidade em defesa da democracia e de seu papel na liderança da sociedade civil em debates e discussões que surgirão ao longo dos próximos anos.
Ele ainda convocou a classe a atuar para a proteção dos princípios democráticos e da cidadania brasileira. Já o presidente da seccional destacou os pilares que devem sustentar sua gestão: inclusividade, inovação, eficiência e transparência. A seccional catarinense tem 75% de renovação em seus quadros e é uma das únicas no país a cumprir com o regulamento de contar com pelo menos 30% de mulheres nos cargos eletivos. O presidente nacional da OAB também esteve na posse da diretoria da seccional do Rio de Janeiro. Felipe Santa Cruz, que ficou à frente da OAB Rio durante 2 gestões, desejou sorte aos diretores. Luciano Bandeira Arantes é o presidente. Ana Tereza Basílio, a vice. Álvaro Quintão tomou posse como secretário-geral. Fábio Nogueira como secretário-geral adjunto e Marcelo Oliveira como tesoureiro. Segundo o presidente da seccional, Luciano Bandeira, os pilares da atual gestão serão um forte empenho para a aprovação da lei que criminaliza a violação das prerrogativas da advocacia, investimento pesado na formação continuada da classe e universalização dos serviços oferecidos pela ordem. A presidência da OAB Nacional designou por meio de portaria os 7 membros do Conselho Consultivo da Escola Nacional de Advocacia para o triênio 2019-2022. São eles: Aurinei Uchoa de Brito, Carlos Henrique Arraes Caputo Bastos, Graciela Yurque Marins, Henrique de Almeida Ávila, Luciana Cristina Guimarães Lócio, Luiz Cláudio Alves Pereira e Thaís Bandeira Oliveira Passos. A OAB protocolou no Supremo Tribunal Federal embargos de declaração questionando uma decisão do presidente da Corte, ministro Dias Toffoli. O ministro suspendeu os efeitos de decisões judiciais que permitem o destaque de honorários advocatícios contratuais em precatórios, em pagamentos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb. A súmula 47 do Supremo Tribunal Federal estabelece que os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar, cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada a ordem especial restrita aos créditos dessa natureza. É essa norma que garante à advocacia a remuneração pelo seu trabalho. No entanto, ela deixou de ser aplicada em algumas situações. Foi o que aconteceu na última semana, a partir de uma decisão do presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. O ministro suspendeu a possibilidade de destaque dos honorários advocatícios contratuais em precatórios expedidos pela União nos casos de pagamento de diferenças de complementação de verbas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb, em autos de ações de execução que foram movidas por estados e municípios de todo o país. Argumentando uma violação à súmula 47, a Ordem dos Advogados do Brasil interpôs um embargo de declaração pedindo que a situação de ações coletivas e individuais sejam analisadas pela Suprema Corte, para que assim as duas hipóteses possam ser separadas e o texto da súmula volte a valer, permitindo o destaque. E a preocupação da ordem é justamente nesse sentido, porque se não for permitido o destaque, a relação contratual, o cliente vai levantar e vai pagar o advogado, né? Mas pode também ocorrer de não existir esse pagamento e aí isso fragiliza a posição do advogado, é por isso que a ordem está interferindo, já que o destaque é uma garantia, uma segurança do recebimento pelo advogado. A causa é de extrema importância para a advocacia, que tem em seus honorários, sejam eles contratuais ou sucumbenciais, a garantia de pagamento pelos serviços prestados. Portanto, esta é uma luta da advocacia e a OAB, como Conselho Federal da Ordem, encampa isto como uma necessidade. Afinal, o advogado vive só dos honorários. Então, o destaque é importante para que ele possa, na verdade, fazer jus ao recebimento destacado, como diz o próprio nome do seu cliente. A segunda sessão do Superior Tribunal de Justiça confirmou o entendimento de que os honorários sucumbenciais devem ser fixados entre 10% e 20% do valor da causa,
como estabelece o novo Código de Processo Civil. Veja. O pagamento de honorários advocatícios está previsto em diversas normas. Um exemplo é a Lei 8.906, conhecida como Estatuto da Advocacia, que determina no artigo 22 que a prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. Outra norma é o novo Código de Processo Civil, estabelecido pela Lei 13.105 e que expressa em seu artigo 85 que são devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, na execução e nos recursos interpostos cumulativamente. E foi justamente com base no artigo 85 do novo CPC que o Superior Tribunal de Justiça, por meio da segunda sessão de julgamento, confirmou que os honorários sucumbenciais, que são aqueles pagos por quem perdeu a ação ao advogado da parte vencedora, devem ser estipulados entre 10% e 20% do valor sentenciado na causa. No caso analisado pela Corte, o valor da causa foi fixado em pouco mais de R$ 345 mil e a sucumbência estabelecida foi de R$ 5 mil, ou seja, menos do que 2% do valor da sentença e bem abaixo do que o mínimo de 10% previstos na lei. Com isso, a segunda sessão do STJ corrigiu a fixação dos honorários sucumbenciais e aumentou a porcentagem para 10% da causa. Para a Ordem dos Advogados do Brasil, essa decisão representa uma conquista para a classe, que espera do judiciário brasileiro a aplicação correta das leis, como explica o secretário-geral da OAB, José Alberto Simonetti. O reconhecimento por conta dos tribunais, sobretudo dos tribunais superiores, colocando um novo vetor nas decisões, na construção de novas jurisprudências sobre o respeito dos honorários dos advogados é muito importante e isso alegra muito a advocacia. A advocacia que vem sofrendo muito com decisões dissonantes que muitas vezes aviltam o caráter alimentar dos honorários do advogado, alegra a advocacia quando o STJ, em um novo momento, reconhece o valoroso trabalho dispendido pela advocacia ao longo de anos em determinados processos. A AENA e a Associação dos Advogados de São Paulo, a ASP, vão oferecer durante o mês de março 4 cursos e um simpósio internacional, todos de forma telepresencial, transmitidos ao vivo. As aulas serão exibidas nas sedes das escolas superiores das seccionais da Ordem que forem oferecer os cursos. Os temas serão: peculiaridades do processo nos juizados especiais cíveis, nos dias 12 e 13 de março, direito imobiliário, alterações legislativas vigentes, multipropriedade e lei dos distratos, que acontecerá no dia 15 de março, introdução ao Bitcoin, blockchain e smart contracts, entre os dias 18 e 20 de março, e dissolução societária parcial no novo Código de Processo Civil, diálogos entre a advocacia e a magistratura, dado nos dias 18, 19, 20, 25 e 26 de março. Já o simpósio será a terceira edição para debater direito do trabalho e processo do trabalho. O evento internacional está marcado para os dias 28 e 29 de março, sempre a partir das 9 da manhã. Mais informações você encontra no site da AENA. Foram nomeados os novos presidentes da Coordenação e da Comissão Nacional do Exame de Ordem. O secretário-geral do Conselho Federal da OAB, José Alberto Simonetti, fica à frente da Coordenação Nacional do Exame de Ordem Unificado. E o conselheiro federal por Goiás, Marisvaldo Cortez Amado, vai presidir a Comissão Nacional. Os dois ficam nas funções pelos próximos 3 anos, assegurando a manutenção do exame, que garante a qualidade profissional da advocacia brasileira. O vice-presidente do Conselho Federal da OAB, Luiz Viana, participou do lançamento da Comissão Arnes para monitorar casos de violação aos direitos humanos no Brasil. O colegiado, formado por 20 juristas e ex-ministros da pasta, vai atuar em conjunto com as entidades que já recebem denúncias de violação a esses direitos.
Viana ressaltou em seu discurso que a OAB e a Advocacia Brasileira estão prontas para auxiliar a comissão nos trabalhos, já que não existe uma democracia plena sem respeito aos direitos humanos. A Ordem dos Advogados do Brasil pediu esclarecimentos ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, que negou a atuação do Mecanismo de Prevenção e Combate à Tortura, setor vinculado ao Ministério, de apurar denúncias sobre tortura em presídios do Ceará. O Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura foi criado em 2013 por meio da Lei 12.847. O artigo 8º da lei especifica que o mecanismo integra a pasta de direitos humanos e é responsável por prevenir e combater casos de tortura e a outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes que possam ocorrer no país. A norma segue os termos do artigo 3º do Protocolo Facultativo à Convenção das Nações Unidas contra a Tortura, promulgado em 2007 pelo Decreto 6.085. A lei diz ainda que o mecanismo deve ser composto por 11 peritos escolhidos pelo Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, entre pessoas com notório conhecimento e formação de nível superior, atuação e experiência na área, e que esses peritos terão independência na sua atuação e garantia do seu mandato. O órgão planeja, realiza e monitora visitas periódicas e regulares aos presos de todo o país para verificar as condições em que se encontram. Mas não é isso que vem acontecendo, já que o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos está impedindo a atuação de membros do mecanismo ao não autorizar viagens para a realização de vistorias em unidades prisionais. Isso aconteceu em um caso no estado do Ceará. Por meio de um comunicado público, os membros do mecanismo explicam que desde janeiro desse ano vêm acompanhando denúncias graves de situações referentes a maus tratos, tratamentos degradantes, desumanos, cruéis e de tortura dentro do sistema prisional e socioeducativo e durante audiências de custódia no estado. Contudo, o Ministério nega assistência, alegando falta de interesse do governo federal. Diante desse cenário, a Ordem dos Advogados do Brasil pediu ao Ministério explicações sobre esse posicionamento, já que, para a entidade, a negativa vai na contramão do que espera um Estado democrático de direito. Para o coordenador de acompanhamento do sistema carcerário da OAB Nacional, Hélio Leitão, a postura do Ministério fere dispositivos do Protocolo Facultativo à Convenção das Nações Unidas contra a Tortura, do qual o Brasil é signatário. O Estado brasileiro deve, sim, explicações à comunidade internacional, explicações ao povo brasileiro. É compromisso assumido internacionalmente a prevenção e combate à tortura. Que o mecanismo tenha essa independência, tenha essa altivez e possa funcionar em toda a sua plenitude. Isso é um dever do Estado brasileiro. Para o presidente da Comissão Nacional de Direitos Humanos da OAB, Everaldo Patriota, descumprir um acordo internacional de combate à tortura representa um retrocesso. A prevenção e o combate à tortura é um índice de civilidade de cada sociedade, de cada Estado. Então, a comunidade internacional, após verificar que o combate por si só não iria erradicar a tortura, celebrou o protocolo facultativo de prevenção. E o Estado brasileiro é signatário desse tratado, foi ratificado, está entre nós, tem o status de norma constitucional. Então, prevenir a tortura com as visitas e inspeções de peritos independentes, peritos comandados, nomeados pelo presidente da República, é uma conquista que o Brasil não pode, em hipótese alguma, permitir que haja retrocesso. O Conselho Nacional de Justiça, CNJ, criou um grupo de trabalho para debater propostas e apresentar estudos a fim de reduzir ações judiciais sobre os benefícios previdenciários por incapacidade. O conselheiro federal e presidente da Comissão Especial de Direito Previdenciário da OAB, Chico Couto de Noronha Pessoa, será o representante da ordem no grupo.
O relatório Justiça em Números do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, apontou que em 2017 as causas previdenciárias representavam mais de 1 milhão de ações. Desse total, mais de 48% são processos sobre incapacidade. Essa demanda judicial, gerada principalmente por negativas do Instituto Nacional de Seguridade Social, o INSS, levou o CNJ a criar um grupo de trabalho que vai atuar na elaboração de estudos e apresentação de propostas para o procedimento das ações judiciais dos benefícios previdenciários por incapacidade, especialmente no que se refere à padronização mínima dos quesitos do laudo pericial do juízo. A OAB integra o grupo e será representada pelo conselheiro federal Chico Couto, que é presidente da Comissão Especial de Direito Previdenciário da entidade. Antes mesmo de iniciar as discussões, ele pretende conseguir a inserção no grupo de outras instituições, como os conselhos de medicina e fisioterapia. Então, a grande demanda, a grande procura são os benefícios por incapacidade. E os benefícios por incapacidade são divididos em duas plataformas. Tem as incapacidades motoras, que são avaliadas pelo profissional de fisioterapia, e as incapacidades oriundas de doenças, que são de responsabilidade do Conselho Federal de Medicina. Então, nada mais justo, nada mais eficiente do que trazer à baila esses profissionais que estão inseridos nessa discussão. Para o conselheiro federal, a participação do INSS também é essencial. A negativa do INSS é que avoluma os tribunais regionais federais com essas negativas. Então, é importantíssimo a presença da seara autárquica, da autarquia federal, o INSS, nessa discussão. Uma questão apontada por Couto, que precisa ser debatida pelo grupo, é a forma como a Justiça Federal vem aplicando a legislação previdenciária. Para ele, muitos pontos não são respeitados. Existe também, na própria jurisdição, na própria Justiça Federal, padrões que não são, vamos dizer, respeitados, regulamentos que não são respeitados. Então, vamos levar isso ao CNJ para que minimamente se respeite o que está estipulado em lei e, assim, diminuindo a procura do judiciário brasileiro, desafogando o judiciário brasileiro, que é o grande problema, porque a Justiça Federal também faz perícias médicas para avaliarem aqueles que procuraram a justiça. Então, a própria Justiça Federal tem que procurar mecanismos de amortizar essa procura e efetivar a prestação jurisdicional. O grupo de trabalho foi criado por meio de uma portaria no dia 4 de fevereiro. A equipe ainda está se organizando para iniciar as discussões. Após o começo dos trabalhos, o grupo terá 90 dias para apresentar propostas. E o programa OAB Nacional termina agora. Você pode visitar as nossas redes sociais. A OAB está no Facebook, Twitter, Instagram e YouTube. É só colocar CF-OAB. Não deixe de acessar também o site da Ordem, oab.org.br. Obrigada pela companhia e até semana que vem.